Oi amigos, eu sou a Dei do site euamotricô.com.br e hoje a gente vai começar mais um passo a passo bem juntinhos, tá bom? Esse é um Tricotando Juntos e a gente vai começar em partes. A primeira coisa que a gente vai fazer é a gola desse projeto. Eu vou começar com a agulha de 7 milímetros e eu tô deixando bastante material porque a gente vai colocar 102 pontos. Eu tô utilizando para essa gola uma agulha circular que você pode usar a de 60 ou 80 centímetros, tá bom? E aí a gente vai colocar os pontos pela montagem tradicional ponta longa, vai sobrar material. Eu não quis cortar, eu deixei ele aqui amarradinho para fazer depois o acabamento. Eu posso costurar essa gola, o que a gente quiser, tá bom? Então, não me decidi, vou deixar esse material aqui, você não precisa fazer isso. Se você não tem um marcador, você pode improvisar, porque as agulhas 7 e 8 milímetros precisam de marcadores bem grandes. Não tem, usa um pedacinho de fio, amarra ali na sua agulha e pronto, a gente já colocou o marcador para o nosso trabalho circular. A gente precisa agora colocar todos os pontos com essa base para dentro. Então, pare um pouquinho, porque o seu trabalho não pode ficar torcido, senão ele nunca mais vai distorcer. Então, todos os pontos vão ficar com o pezinho para dentro, tá vendo? Dentro do círculo. Espalho eles nas agulhas para ficar bem fácil de tricotar a primeira voltinha. E a gente agora pode iniciar as voltas. A gente não tem carreira, tá, gente? Se eu falar carreira, na verdade, é uma voltinha. A gente vai fazer uma barrinha 1 por 2. Então, a gente começa fazendo um ponto em meia e depois 2 pontos em tricô. Desta forma, eu vou continuar repetindo por toda a voltinha. Então, eu faço um meia e 2 tricôs. Um meia e 2 tricôs. Sempre puxando e empurrando os pontos para deixar eles todos uniformes na nossa voltinha. Um meia, 2 tricôs e assim eu continuo. Eu não faço nenhum acabamento nesse primeiro ponto, porque o meu não fica aberto, tá? Quando a gente terminar 4 centímetros fazendo essa barrinha 1 meia, 2 tricôs, a gente já vai ter feito a parte inicial da nossa gola. É uma gola alta, tá bom? E agora a gente tem que fazer, aonde tinha 2 tricôs, a gente vai fazer juntos. Então, a gente faz um meia e pega 2 juntos, 2 pontos juntos em tricô. Entendeu? E eu repito isso, um meia, 2 pontos juntos em tricô. Um meia e faço 2 pontos juntos em tricô. Porque esse é um acabamento da gola e agora a gente vai diminuir esses pontos para que a gola fique um pouco mais justa no pescoço. Tô terminando aqui a voltinha com a diminuição, termino com 2 juntos em tricô. Passo o marcador e agora a gente tem um total de 68 pontos na agulha. Se você precisar conferir, é agora, tá bom? E agora a gente consegue continuar fazendo uma barrinha 1 por 1. Um meia, um tricô. Um meia, um tricô. E nós vamos continuar dando a voltinha, fazendo um meia, um tricô, um meia, um tricô, até que a nossa gola tenha 21 centímetros totais. Essa parte vai tomar um pouquinho de tempo, então se você não se importa, eu vou acelerar aqui o vídeo e mostrar para você essa parte já finalizada. Esse vídeo, gente, ele é explicativo, a receita escrita está lá no jardim. Se você está me vendo no YouTube, é só comentar que eu te mando o e-mail com a receita escrita. Agora, nós vamos fazer uma volta diminuindo 8 pontos espalhados pela voltinha. Ela já tem 21 centímetros, então a gente pode seguir. Essa voltinha, diminuindo esses 8 pontos, a gente vai diminuir aproximadamente a cada 8 pontos. Eu falo aproximadamente porque às vezes não dá certinho, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu continuo tecendo a minha barrinha com um meia, um tricô, um meia, um tricô. E eu vou contar 8 pontos. Então, um meia, um tricô, um meia, um tricô. E quando eu contar aproximadamente 8 pontos, aqui está, eu vou colocar uma diminuição.
Eu vou fazer a diminuição como 2 pontos juntos em meia, apenas para continuar o padrão da minha barrinha. Então, eu venho aqui e os 2 próximos pontos da minha agulha, eu vou fazer 2 juntos em meia, e essa é a primeira diminuição. Agora, eu repito tudo novamente. Eu faço 8 pontos, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Ó, já foram 4. Um meia, um tricô. Agora foram 6. Vou fazer uma última vez, um meia, um tricô. E agora, eu faço a segunda diminuição, que é com 2 pontos juntos em meia. E assim, eu vou continuar repetindo até ter feito 8 diminuições espalhadinhas aí pela nossa voltinha. E a gente fica com um total de 60 pontos na agulha. Agora, eu vou colocar um marcador amarelo, gente, mas depois eu vou substituir por um verde, tá? Esse ponto a gente marca porque é o final da golinha, pra gente saber por onde a gente vai medir depois a gola. Se você é iniciante, é legal fazer isso. Vou passar o meu trabalho para uma agulha de 8 milímetros, porque agora a gente vai iniciar a pala. Então, encerramos a gola, vamos para a pala nas agulhas de 8 milímetros. Vou começar com uma de 60 centímetros, depois vou aumentar para de 80 e assim por diante. Coloco aqui um marcador. Vocês viram que eu troquei aquele amarelinho por esse verde, tá? Porque eu vou colocar agora no meu trabalho 4 marcadores. Então, eu vou colocar 2 amarelinhos e 2 rosinhas. Então, por isso que eu deixei aquele verdinho pra gente não confundir. O primeiro marcador, esse amarelinho, eu vou colocar no primeiro ponto, da nossa volta. E a gente vai contar 20 pontos. Então, a gente conta 1, 2, 3, 4, até chegar em 20. Não conta aquele primeiro que a gente marcou, tá bom? Conta depois dele. Quando você contar 20 pontos, o próximo ponto você vai colocar o segundo marcador. Passamos, vamos continuar agora a contagem. Nós vamos contar 8 pontos. Então, não conta quando coloca o marcador, conta depois dele. Contou 8 pontos? O próximo você vai colocar o marcador. Esquece esse ponto. Contamos agora 20 pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no número 20. Quando você contar esses 20 pontos, o próximo você vai colocar o marcador. Eu tô colocando no ponto mesmo, tá, gente? E vão sobrar 8 pontos. E aqui estão os 4 marcadores do nosso trabalho. Nós vamos começar o aumento. São 2 carreiras que a gente vai fazer. A primeira é a carreira que a gente vai fazer os aumentos com laçadas. Como que eu faço isso? E você vai fazer isso sempre, tá bom? Você vai passar o primeiro marcador. Eu não sei porque que eu parei aqui, gente, eu devo estar refletindo. Pronto. Então, eu passo o marcador da voltinha e agora eu vou fazer. Nesse primeiro ponto, com o marcador, eu faço meia. Depois dele, eu faço uma laçada. Sempre você vai fazer isso, tá? Sempre. Depois, você vai continuar em meia. Não precisa contar os pontos se você não quiser. Você continua em meia normalmente até chegar lá no segundo marcador. É importante falar não só o marcador, mas no ponto que está o marcador, porque a gente vai sempre se guiar pela linha do ponto que está o marcador. Pela fileirinha, né? Aquela coluna que fica o marcador. Então, eu tô aqui fazendo os pontos e quando você chegar no ponto que está marcado, preste atenção. Antes de tecer este ponto marcado, vamos fazer uma laçada na agulha, tecer em meia o ponto marcado e depois dele fazer laçada na agulha. E assim nós colocamos um aumento antes e depois do ponto marcado. Eu continuo fazendo ponto meia até chegar no próximo ponto marcado. E quando você chegar nele, é sempre assim que você vai fazer. Chegou no ponto marcado? Para, faz uma laçada antes, tece ele em meia
e faz uma laçada depois dele. E continua em meia normalmente, porque cada voltinha vai aumentar 8 pontos, certo? 2 aumentos para cada marcador. O marcador vai ficar fixo no ponto, mas você seguia pela coluna onde está o seu marcador. E assim eu continuo em meia até chegar no próximo marcador. Eu estou dividindo a minha peça em frentes e frente, mangas e costas, tá bom? Aqui está o próximo marcador. Sempre que você chegar, lembra, laçada antes, faz o marcador em meia e laçada depois. E continua em meia normalmente. Quando você terminar, por conta do primeiro marcador, você vai terminar a sua voltinha e sempre terminar com uma laçada, tá bom? Então, uma laçada e eu encerro a minha voltinha. Na próxima voltinha, você vai fechar as laçadas para não ter furos no seu raglan. Então, eu faço o primeiro ponto em meia e na laçada eu teço ela de forma cruzada, desta forma que eu estou mostrando aqui para você. Assim, ela não vai ter furinhos e o seu raglan vai ficar bem bonitinho. Todos os demais pontos são em meia normalmente. Essas duas carreiras que eu estou mostrando para você é uma carreira em que a gente coloca 8 aumentos e na outra a gente fecha as laçadas dos aumentos. Você vai continuar repetindo somente essas duas carreiras, tá bom? Claro que seu trabalho vai aumentar muito a quantidade de pontos, então é importante que você sempre seguir pelo ponto que está o marcador. Ele vai ficando cada vez mais para baixo do seu trabalho, mas é só você se guiar pela coluna onde o marcador está. Se guiando, você consegue parar e fazer sempre uma laçada antes. Faz a coluna que tem o marcador originalmente em meia e faz a laçada depois. Assim, os seus pontos vão aumentando e a sua pala vai se formando. Se você tiver qualquer dúvida, você pode me mandar uma mensagem. Se você não quiser se guiar pelo marcador, eu me guiava também pelos pontos que tinham sido fechados nessa carreira. Quando eu encontrava um pontinho fechado na carreira dos aumentos, eu colocava uma laçadinha depois dele, porque ele é um ponto que fica em X. Depois dele eu colocava então uma laçada, fazia um meia, uma laçada e depois ficava o outro ponto em X, né, cruzado. Então eu nem me guiava pelo marcador, mas essa é uma dica para quem já tem um pouquinho mais de experiência, tá bom? Se você não tem, não se preocupe, seguir pelo marcador. E se você for muito iniciante, tira o marcador, coloca no ponto de cima e continua todo esse processo que a gente está fazendo, tá bom? Então, passa o marcador para o ponto de cima e repete as carreiras de aumento e de fechar a laçada. Quando você terminar essas duas voltinhas, né, uma com aumento e uma fechando, você vai repeti-las 18 vezes e ficar com 204 pontos na agulha. Essa parte do trabalho tende a medir entre 22 e 24 centímetros, tá? Depende muito aí do seu fio, da sua amostra, da sua tensão dos pontos. Não tem problema se você não ficar ali exatamente com 24 centímetros. Fiquei com 23, fiquei com 22, tá tudo bem. Porque agora o que nós vamos fazer é continuar a pala sem fazer aumentos. Então, o que eu vou fazer agora é só ficar dando voltinhas em ponto meia para que a minha pala aumente. Ela precisa ter 27 centímetros medidos da gola para baixo, daquele marcador verde para baixo. Eu vou tecer até que a minha pala então tenha 27 centímetros e volto para mostrar para você. Quando a gente termina de tecer os 27 centímetros, eu vou mostrar então para vocês agora como que a gente faz a medição dessa parte. A gente coloca no pezinho do pescoço e estica a fita, tá vendo? Aproximadamente 27 centímetros e nós estamos prontos para a divisão do nosso projeto. Para isso, nós vamos separar os 58 primeiros pontos que serão tecidos em meia normalmente.
Então, basta você tecer nesta voltinha os 58 pontos em meia. Após estes 58 pontos, nós vamos separar os próximos 44 pontos para a manga. Para isso, eu estou preparando uma agulha de tapeçaria e eu vou mostrar para você como eu separo. Aqui estão, olha, os 58 pontos. Pego uma agulha de tapeçaria com um pedacinho de fio e eu vou passando por dentro de todos os 44 pontos. E aí eu vou puxando eles para dentro do fio. Se você quiser usar um alfinete de segurança, você pode, é o acessório adequado no tricô. O pedacinho de fio eu gosto bastante porque é bem maleável e é fácil de encontrar, né? Todo mundo tem um pedacinho de fio. A gente vai dar um lacinho e agora a gente vai colocar 6 pontos. Eu não vou mais acelerar porque eu quero mostrar para você como que eu coloco 6 pontos aqui na axila do trabalho. Giro ele e aqui a gente vai fazer um meia puxar e colocar na agulha. Um meia puxar e colocar na agulha. Um meia puxar, colocar na agulha. Um meia puxar, colocar na agulha. E ainda faltam 2 pontos. Um meia alongo, coloco. E um meia alongo e coloco. Se você quiser, eu tenho vídeo aula desta montagem de pontos. Giro novamente o trabalho para continuar no sentido que eu estou tecendo e agora eu vou tecer 58 pontos novamente em meia. Então, a gente continua tecendo os próximos pontos em meia. São bastantes, então eu estou acelerando essa parte do vídeo para que a gente não precise ficar aqui assistindo por muitas horas. Essa divisão, ela é diferente para os outros tamanhos, então verifique qual tamanho você está tecendo. Mais uma vez, eu vou separar agora os próximos 44 pontos. Então, eu tô passando eles pro fiozinho que nem eu fiz anteriormente. Então, essa parte eu estou repetindo. Estes 44 pontos são para a manga. Quando eu termino, olha só, 44 pontos. Eu paro exatamente no marcador. E antes de começar a próxima voltinha, a gente precisa colocar ainda 6 pontos. Então, antes disso, eu vou tirar aqui os marcadores, porque eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu gosto de fazer no meu trabalho. Eu gosto de marcar o sentido da carreira, né? Aonde que eu tô tecendo os pontos, porque às vezes a gente se perde no tricô e eu me perco sempre. Então, aqui é o sovaquinho, eu preciso colocar 6 pontos, então, neste espaço. Eu uso o marcador nesse primeiro ponto para saber que este é o primeiro ponto da manguinha. Então, eu coloco aqui, ó, no primeiro ponto da manguinha para saber que é aqui que eu vou colocar a agulha para tecer as mangas. É uma coisa que eu gosto de fazer, não é obrigatório. Então, eu giro novamente o trabalho e faço a montagem dos 6 pontos, como eu mostrei anteriormente. Meu filho está brincando com uma guitarra, se vocês estiverem ouvindo uma música ao fundo, ele está brincando, gente. Quando a gente termina, então, a voltinha de divisão, a gente tem 128 pontos nessa volta, que serão para o tronco da peça. E agora é uma parte um pouquinho demorada, a gente vai tecer voltas em ponto meia. Aqui você vai apenas tecer meia, várias voltinhas, e a partir do sovaquinho, que é essa parte que tá aqui os nossos lacinhos, a gente vai medir para que essa parte tenha 34 centímetros. Se você for mais alto ou mais baixo, você pode ajustar essa altura do tronco, a peça já pode ser vestida, tá? Vou mostrar para você como que você vai fazer a medida. Deixamos a peça descansar numa superfície reta, do sovaquinho para baixo, a gente vai medir. Tá bem ruim para visualizar, mas tem 34 centímetros, tá bom? E agora a gente termina fazendo uma voltinha, aumentando 24 pontos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos começar a voltinha.
A gente vai contar 5 pontos em meia. Aqui está o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ponto. E aí eu dou uma laçada. Esta laçada é um aumento. Vamos repetir novamente. 5 pontos em meia. Esse aqui é o quarto, este é o quinto e eu faço uma laçada. Este é o meu segundo aumento. E assim eu vou repetindo por toda a minha voltinha. Eu vou dando 5 pontos em meia e depois uma laçadinha que conta como aqui, no caso, meu terceiro aumento. Repito isso, gente, até que eu tenha esta laçada que é a 24ª. Os pontos finais que vão sobrar, tá bom? A gente vai terminar em meia. É porque esses 5 pontos são aproximados, tá? Então, não se preocupe, não vão sobrar 5 pontos exatos. Nós ficamos, então, com um total, agora, de 152 pontos. Na carreira seguinte, vamos acompanhar fazendo uma barrinha 1 por 1. Lembrando que a gente vai fazer um meia e um tricô. Um meia e um tricô, que é o ponto da barrinha 1 por 1. Aqui está o tricô, um meia e aquela laçadinha que a gente fez, nós tecemos como um ponto tricô pela perninha da frente, desta forma. E assim nós vamos repetir por toda a nossa voltinha. Fazemos meia tricô, meia tricô, meia e a laçada é feita como um tricô. Então, estou mostrando aqui para você, olha só a laçada mais uma vez, fio para frente e tricô. Se você quiser que esta barra inicial não fique tão folgadinha, você pode tecê-la com uma agulha de 7 milímetros. Deixei essa orientação na receita escrita. Eu não fiz a mudança para a agulha de 7 milímetros, porque a minha barra inicial, essa barra final, né, na verdade, da peça, não ficou muito aberta, tá? Mas se você desejar, é legal fazer essa parte com agulha de 7 milímetros. Eu prefiro usar a agulha de 7 milímetros para o punho, por uma questão da gente gostar mesmo dessa parte da peça bem abertinha, tá? Então, eu estou terminando a minha barrinha 1 por 1 e eu vou fazer por 5 centímetros esta barrinha. Basta agora repetir meia tricô, por quantas voltas você desejar. Eu vou dar aproximadamente de 8 a 10 voltinhas. E volto aqui para mostrar o resultado para você. Na verdade, eu mostro agora. Gente, com certeza vocês estão ouvindo a guitarra do meu filho tocando ao fundo. E aqui está a nossa barrinha 1 por 1. Ela fica desta forma. Viram que a minha não ficou muito aberta? Depois eu mostro foto para vocês. Ela ficou retinha na peça. Tenho aqui 5 centímetros. Pronto, agora eu vou arrematar. O arremate é feito acompanhando o ponto. E aqui você precisa ter muito cuidado para não apertar demais os pontos, tá bom? A gente já deixou a peça um pouco mais abertinha, mais larguinha aqui na parte de baixo, para não apertar demais. Eu faço o arremate que acompanha o ponto, você pode usar o arremate de sua preferência. Se você tem a mão muito apertada e o seu arremate sempre fica apertado, você pode fazer este arremate com a agulha de 8 milímetros, que ajuda a manter os pontos mais abertos, tá bom? Mas é legal calibrar enquanto você tá tecendo. E assim, eu vou arrematando todos os pontos da minha voltinha. Olha só meu arremate, ele fica muito bonito, gente. E eu vou mostrar o final do arremate para vocês nos últimos 3 pontos. O ponto final eu não vou travar, eu vou fazer aquela... Só alongar ele, cortar aproximadamente 15 centímetros de fio e ó, já vou puxar. Por quê? Porque eu vou fazer um acabamento nestes pontinhos que estão um pouco distantes. Com uma agulha de tapeçaria, eu passo essa pontinha do fio que eu deixei. Eu gosto de fazer isso, não é obrigatório, tá, gente? Eu vou aproximar esses 2 pontinhos. Eu coloco bem no pezinho, no cantinho de um lado, tá vendo? E volto no pontinho original. Pronto. E agora, pelo lado do avesso, eu vou fazer
O acabamento escondendo o fio. Eu gosto de esconder o fio na trama do trabalho, então a gente vai com a mão leve, sem repuxar demais os pontos, depositando o fio, fazendo um vai e volta, vai e volta. Esse vai e volta não pode ser muito curtinho, tá, gente? Você precisa fazer ali aproximadamente uns 5 centímetros, 4 centímetros, para que essa ponta não retorne para o lado do direito do trabalho quando a gente movimentar a trama. Então, eu gosto de seguir para frente e depois a agulha volta. Então, eu saio costurando para frente e depois eu retorno para trás para esconder esta pontinha de fio. Não precisa dar nó, não precisa fazer mais nada depois de fazer isso, tá bom? É como eu gosto de fazer, estou respondendo a dúvida de algumas pessoas. Por isso que eu não cortei essa parte do vídeo. Tesourinha e olha só como fica. Tá escondido aqui nesta barrinha, tá vendo? Porque eu gosto de fazer assim. A gente então agora segue para as mangas.